Você sabe o que Jesus quis dizer com a fé do tamanho de um grão de mostarda? Que só precisamos ter essa fé para poder fazer o impossível acontecer? Eu queria dar essa palavra para vocês, meus irmãos, que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20, onde Jesus está ensinando aos discípulos, estes que não conseguiram expulsar o demônio daquele menino, onde o pai estava desesperado e foi buscar ajuda, através dos discípulos para que o filho pudesse ser liberto e eles não puderam libertá-lo. Então o Senhor Jesus, quando desceu do monte da transfiguração, então ele meio que repreendeu os discípulos, dizendo: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Então o Senhor Jesus expulsou o demônio daquele menino, ele ficou são e ele pôde ensinar para os discípulos e para nós sobre a fé. A fé do tamanho de um grão de mostarda que pode fazer coisas impossíveis acontecerem. Como ele diz no versículo 20: E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade. Então os discípulos, eles questionaram: Senhor, por que a gente não pôde expulsar aquele demônio do menino? Então o Senhor Jesus disse: por causa da incredulidade. Por causa dessa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, Jesus ele ensinou que só basta a fé do tamanho de um grão de mostarda. Então a gente começa a pensar, poxa, só precisa ser desse tamanho, mas o segredo está na questão da perseverança, da constância. Essa fé do tamanho de um grão de mostarda que o Senhor Jesus diz é com relação à nossa intimidade com Deus. É com relação à nossa confiança que temos no Senhor. Quando todos os dias a gente nutre esse tipo de fé, ela pode ser pequena. Por exemplo, a fé que você tem para orar ao Senhor. E você manter isso todo dia, você tá todo dia ali exercitando a sua fé, clamando ao Senhor. Nas situações, quando você está passando por alguma situação, um exemplo, uma enfermidade no corpo, alguma coisa que você quer a intercessão de Deus na sua vida. Então você está clamando ali, você está buscando a presença do Senhor para que Ele derrame cura sobre você. Mas aí os dias vão passando, você não vê resultado, mas esse tipo de fé, do tamanho de um grão de mostarda, vai focar não na questão, Deus tem que me curar, mas sim vai focar na glória do Senhor. Aquilo que está acontecendo na sua vida vai glorificar a Deus de alguma forma. Então, essa fé que Deus nos dá, porque é dom dele, vem do trono dele. Então, essa fé, ela se mantém, é constante. Não é uma fé que, vai no culto, aí o pastor, o bispo passa uma direção, você tá ali, eita, fervorosa, a sua fé foi ativada ali naquele momento, o ambiente, a música, a direção do pastor, você fica animado. Essa é a feita, vou fazer esse propósito, vai dar certo. Mas aí quando vai passando os dias, você vai esmorecendo. Um exemplo. Então, esse tipo de fé é uma fé espuma, é uma fé emotiva, melhor dizendo, é uma fé emotiva, porque ela vai se desgastando ao longo do tempo. Ou seja, você não vai vendo o resultado, você vai esmorecendo, você vai tendo o pensamento de desistir. Não, vou ter que ficar com isso mesmo, isso não vai adiantar de nada. Ou seja, é um tipo de fé que é só naquele momento. E essa fé do tamanho de um grão de mostarda, meus irmãos, é uma fé que a cada dia ela vai crescendo. É como uma plantinha.
quando a gente coloca a semente, a gente não vê de imediato o resultado, não é? É como a parábola do semeador, que a palavra de Deus diz que o semeador, ele coloca a semente e ele volta e vai dormir e vai esperar. Ou seja, ele vai fazer outra coisa para depois, quando ele voltar, aquela semente vai ter germinado. Então, tudo isso representa uma fé baseada na palavra de Deus, no poder de Deus. A gente crê que ele pode sim fazer o impossível, mas muitas vezes as coisas não acontecem da forma que a gente quer e nem no tempo que a gente deseja. Mas aí a gente continua firme, a gente continua glorificando o nome do Senhor, a gente continua vendo a glória dele e querendo que essa glória ela se manifeste cada vez mais na nossa vida. Então, que eu e você possamos ter essa fé do tamanho de um grão de mostarda, porque ela vai crescer a cada dia, ela vai continuar crescendo, ela vai continuar se desenvolvendo como uma plantinha, como uma planta que a gente, todos os dias, a gente pode estar olhando para ela, mas a gente só vai ver o desenvolvimento dela se a gente parar um pouco de pensar nela, passar um tempo e depois ir ver lá, eita, ela cresceu. E até o momento dela poder dar fruto é um grande processo. Então a nossa vida é assim. E a vida com Deus é assim. É uma questão de paciência, é uma questão de perseverança, é uma questão da gente continuar buscando a presença do Senhor, buscando a glória dele e perseverando. E a gente vai ver o resultado dessa fé. Então, eu espero que esse vídeo foi curtinho, mas espero que tenha aberto o seu entendimento em alguma coisa. Que Deus abençoe a sua vida. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe o like nesse vídeo para ajudar a palavra de Deus a ser espalhada mais adiante, como uma semente. Como a semente, ela poder ser espalhada e poder dar fruto para a eternidade. Deus te abençoe e me perdoe pelos latidos desse cachorrinho maravilhoso que tem aqui do lado da minha casa. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.